Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia. Hoje é 24 de agosto, terça-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 24 de agosto do ano de 1891, a câmera de cinema é patenteada por Thomas Edison. E no dia 24 de agosto de 1981, Mark Chapman recebe a sentença de prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon. No dia 24 de agosto do ano de 1947, nasce Paulo Coelho, escritor e compositor brasileiro. E é no dia 24 de agosto do ano de 1954 que se suicida com um tiro de revólver no peito, aos 72 anos, o presidente brasileiro Getúlio Vargas. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser um engenheiro? Além de gostar de matemática, os acadêmicos de engenharia precisam ter interesse em aprender sobre a sociedade e o meio ambiente. Eles também devem ser curiosos, inovadores, saber trabalhar sob pressão e entender bastante de tecnologia. Saiba também que a engenharia é bem diversificada. Ela inclui a engenharia civil, a engenharia elétrica, a eletrônica e a mecânica. Tem também a engenharia de materiais. São muitas vertentes. O engenheiro, independente da área específica, aplica conhecimentos científicos, técnicos e matemáticos para criar ou melhorar estruturas, máquinas, materiais e sistema. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Medo, sensação de insegurança, problemas que podem levar ao adoecimento físico e mental, provocando depressão, ansiedade e até pensamentos suicidas. Ameaças cotidianas que impactam na saúde de quem vive em constante estado de alerta por conta da violência armada. Os desafios dessa crise são tema da primeira Semana de Saúde Mental na Maré, que acontece até domingo no Complexo de Favelas, na Zona Norte Carioca. Durante o evento serão apresentados dados da pesquisa Construindo Pontes, liderada pela organização inglesa People's Palace Projects e a ONG Redes da Maré. Entre 2018 e 2020, foram ouvidos 1.411 moradores acima de 18 anos, nas 16 comunidades que formam o Complexo da Maré. A diretora da ONG, Eliana Silva, diz que é difícil ter saúde quando direitos fundamentais são desrespeitados.
É importante falar que a gente não tem políticas públicas voltadas para essa questão, né, de como lidar com a saúde mental das pessoas que muitas vezes passam por determinadas violações de direitos, mas é importante falar que também a gente não tem outros direitos estabelecidos. A gente tem um processo de adoecimento da população em função da inexistência de outros direitos. Eu poderia citar aqui a questão do direito à segurança pública. Segurança pública nunca foi um direito reconhecido para a população de favelas e periferias. 31% dos entrevistados disseram ter a saúde mental afetada. A maioria da população, 63%, sente medo da violência armada. A moradora Irone Santiago diz que o medo é parte de uma rotina angustiante. Quando eu me descubro, eu percebo quanto que eu estou adoecida e reconhecer, isso é muito importante, você reconhecer o seu adoecimento. Porque se eu não reconhecesse meu adoecimento, eu não teria procurado ajuda. Wanda Canuto, moradora da Maré, ressalta que, por vezes, a saúde mental é deixada em segundo plano, o que pode colocar em risco a vida de uma pessoa. Se sente uma dor em qualquer parte do corpo, se procura um médico, a clínica da família, mas quando se sente algo que não está legal assim na mente, as pessoas vão deixando o tempo passar e acaba que só se enxerga quando já está no limite, quando já chega em momento de surto. Mais de 75% dos moradores ouvidos apontaram a violência como ponto negativo de se morar no Complexo da Maré. Entre as pessoas que já estiveram em meio a tiroteios, 12% relatam pensamentos sobre suicídio. Elas também apresentaram sintomas físicos como dificuldade para dormir, perda de apetite, mal-estar e calafrios. O estudo concluiu que essas questões desafiam a ideia de que moradores de favelas se acostumam com a violência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, SIMPRO-DF, alerta para novos casos de Covid-19 na comunidade escolar após o retorno dos estudantes às aulas presenciais. Um deles é o de uma professora infectada pela variante Delta do coronavírus, que tem um maior potencial de transmissão em relação às demais. A diretora do sindicato, Rosilene Corrêa, entende que uma testagem deveria ser feita após cada novo caso confirmado em uma escola. No nosso entendimento, é preciso ter uma testagem preventiva. Alguém na escola foi confirmado, positivou, tem que testar todo mundo para você ir isolando. Então, esse ponto da testagem é um ponto que nós estamos insistindo, mas a secretaria ainda não nos deu um retorno positivo. Para o médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, Dr. Cláudio Mairovich, o maior problema são os ambientes fechados. Para ele, as atividades escolares presenciais deveriam ocorrer em ambientes externos. Brasília é uma cidade boa para isso. Além de as escolas terem pátios grandes e boas áreas externas, é uma cidade provida de parques, de áreas públicas, onde podem ser realizadas atividades, porque o maior risco está justamente nos ambientes fechados. A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que fez um levantamento junto à Secretaria de Saúde e apurou que desde a volta às aulas presenciais na rede pública foram confirmados 89 novos casos de Covid-19 na comunidade escolar. Elvia Paranaguá, secretária de Educação, considera esse número de casos normal, tendo em vista que são quase 500 mil pessoas, entre estudantes, professores e demais servidores. Ela ressalta que todos os protocolos de biossegurança foram adotados para o retorno às aulas presenciais. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Quem foi selecionado na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, tem até sexta-feira, dia 27, para fazer a comprovação dos dados fornecidos no ato da inscrição. É um período importante para quem precisa separar documentação pessoal e comprovação de renda. Quem ainda não sabe se foi selecionado deve acessar o site do ProUni, porque o resultado da lista de espera está disponível desde a sexta-feira da última semana. O ProUni concede bolsas para custeio de mensalidades em instituições particulares de todo o país. A depender da renda familiar, as bolsas arcam com metade ou com todo o valor da mensalidade.
Neste semestre, o ProUni oferece mais de 130 mil bolsas de estudo, sendo quase 70 mil integrais e quase 65 mil parciais. São mais de 10 mil cursos oferecidos em quase 1.000 faculdades particulares de ensino superior, espalhadas pelo país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os primeiros filósofos de verdade foram um punhado de gregos excêntricos que 6 séculos antes da nossa era viviam na cidade de Mileto, na Jônia, uma colônia da Magna Grécia, localizada onde fica atualmente a costa da Turquia. A pergunta fundamental, o principal questionamento deles era este: do que é feita a realidade? O que a compõe? Atualmente, essa pode parecer uma pergunta bem esquisita de se fazer. A maior parte das pessoas provavelmente diria que o mundo é feito de muitas coisas diferentes, porque é assim que ele aparece para nós. Mas esses milésios não aceitavam que aquilo que nós vemos seja necessariamente a mesma coisa que aquilo que é verdadeiro. Pitágoras viveu entre os anos 571 a 496 a.C. Também se fez a mesma pergunta fundamental, mas encontrou uma resposta bastante diferente das dos outros pensadores. Na opinião dele, a resposta para tudo era a matemática. Ele vivia na ilha de Samos antes de emigrar com seus discípulos para a região de Crotone, atualmente sul da Península Italiana. Pitágoras era um vegetariano que acreditava em reencarnação e declarou que comer feijões era pecaminoso. Ele e os discípulos reverenciavam os números e estavam convencidos de que o mundo era composto de números, que a evidência da verdade era melhor revelada por proporções, quadrados e triângulos retângulos. O grande achado de Pitágoras foi reconhecer que as verdades matemáticas precisam ser provadas e não somente aceitas. Hoje em dia, seu misticismo numérico nos parece bem esquisito. Ele declarou que a justiça era representada pelo número 4. Ser um filósofo não é sinal de perfeita racionalidade. É o caso de Pitágoras, que afogou o seu discípulo Hiparso de Tarento, que demonstrou ao mundo a incômoda imperfeição dos números irracionais. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. No preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, vai dizer o que contém o Espiritismo. Diz que a doutrina espírita contém a solução de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias. Tente resolvê-los por outra teoria, sem a chave que proporciona o Espiritismo, e ver-se-ão quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. 3 aspectos que o Espiritismo traz respostas para problemas do mais alto grau de interesse, que é aqueles de ordem psicológica, mental, moral, que tem a ver com o espírito e com o comportamento, filosófica, que tem a ver com razão, bom senso e lógica. Se eu vou para uma discussão e eu sou espírita, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o Espiritismo já traz a solução para todos os tipos de problema do mais alto grau. Que se eu for tentar resolver sem a chave que o Espiritismo me fornece, eu não vou conseguir uma solução razoável. Mas vamos exemplificar. As pessoas, por exemplo, vão defender pena de morte. As pessoas vão defender o aborto. As pessoas vão defender posse de arma. A pessoa vai defender que bandido bom é bandido morto. Será que essas pessoas que se dizem espíritas estão agindo de acordo com o que a doutrina espírita traz como solução para esses casos? Ou nós não mais estamos em acordo com o modelo e guia que é Jesus? Ou nós somos apenas frequentadores de centro
e vamos lá para ouvir aquelas breves palestras com as frases interessantes, vez ou outra nos emocionarmos, ir embora para casa, sentar atrás de um computador, nós passamos a ofender todos como se eles fossem culpados pela nossa própria existência. E é o próprio Allan Kardec quem vai dizer na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo que esta obra se deu conta apenas de um aspecto do ensino moral do Cristo. No início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Qual é a lei? A lei mais importante, a lei mais trabalhada pelo Cristo em todas as suas manifestações, todas as suas ações, é a lei de amor. Portanto, essa lei moral é a lei mais importante. Então, o Espiritismo não vem para destruir a lei do amor. O Espiritismo trabalha como tendo a lei do amor a sua base. Depois nós vamos perceber que essa lei do amor é a lei que vai reger a nova era. Nos 3 capítulos seguintes, capítulos 2, 3 e 4, nós vamos perceber o tema A Vida Futura, as diferentes moradas na casa do Pai e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós estamos falando de reencarnação, de mudança, emigração e imigração dos espíritos e que nós precisamos nascer de novo para evoluir. Portanto, há certas soluções que, se sair dessa lógica, elas não vão resolver os problemas, elas vão causar mais problemas. É por isso que Kardec nos ensinou que o Espiritismo traz a chave, traz a solução para os problemas de uma maneira lógica. E depois desses 3 capítulos, nós vamos ter as bem-aventuranças com a inclusão do Cristo Consolador aí no centro, que, lógico, é a função do Espiritismo, que é acolher, consolar e ensinar. Depois nós vamos verificar o maior mandamento, que é a culminância das bem-aventuranças, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois, outro que as pessoas parecem que esqueceram, né, que é amar os vossos inimigos, fazer a caridade, a nossa bandeira, que é o centro, que é fora da caridade, não a salvação, mas aí precisa entender o que é caridade moral, o que é caridade material. Lembrando que o capítulo 14 fala dos laços de famílias, mas tem a pergunta, quem são meus irmãos? Então eu preciso desse sistema todo, lembrar que eu encarno, reencarno, que pode ser numa família, na outra, como homem, como mulher, tem as várias situações, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enfim, nós temos os caracteres da perfeição, saber quem que nós vamos servir, se é a Deus ou se é o mundo material, mas as pessoas discutem, parecendo que só vão viver uma única vez e que é esse mundo material mais importante do que Deus. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, por que eu quero matar as pessoas para que elas se comportem do jeito que eu sou? Isso não é atender ao chamado. E se ele ainda não atendeu, é porque ele terá outras oportunidades reencarnatórias. Então, quando eu entro numa discussão de intolerância, de fanatismo, eu preciso primeiro buscar esses postulados. Não tem sentido essas discussões de intolerância. É falta de conhecimento. Se a doutrina espírita não satisfaz esse ou aquele irmão, que ele procure em outras paragens. Mas ele não vai modificar o que está proposto pela doutrina espírita, porque senão não será doutrina espírita, será qualquer outra coisa. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.